E hoje eu quero te trazer aqui uma das aulas mais completas que você vai encontrar em toda a internet sobre a Boss GT10. Vem cá, vamos falar disso. E aí, tudo bem? Eric Paulucci aqui, é sempre muito bom te receber no canal para a gente falar de guitarra e tecnologia. Eu particularmente estou muito empolgado com esse vídeo de hoje porque eu tenho recebido inúmeras mensagens me pedindo um conteúdo completo sobre a GT10, que é uma pedaleira que foi sucesso de vendas há alguns anos atrás e que até hoje é muito requisitada. Mas antes de eu começar esse aulão, quero te fazer um convite. Não esquece, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta. Se você curtiu esse conteúdo e quais outros conteúdos mais você tá afim de ver aqui no canal. Todos os dias, sem exceção, tem novidades, tem vídeo novo, reviews, dicas, aulas, muita coisa legal feita com muito carinho e muita dedicação para você que, assim como eu, é doido por guitarra e tecnologia. Mas vamos direto ao ponto. Vamos falar da Boss GT10. Essa é uma pedaleira que foi sucesso de vendas e que deve ter pelo menos aí uns 15 anos de mercado. Eu me lembro que quando lançou a GT10, houve uma hype muito grande, muita gente que tinha versões anteriores já foi migrando para essa pedaleira, que trazia algumas novidades para a época, como a entrada USB, como a fonte bivolt, enfim. O meu intuito com essa aula de hoje é te mostrar os caminhos que eu gosto e que eu utilizo para a minha GT10. Como bom boss maníaco que eu sou, eu tenho todas as pedaleiras da linha GT. 5, 6, 8, 10, 100, 1. E eu adoro trabalhar com cada uma delas para os shows. E hoje, o que eu quero te mostrar sobre a GT10 são os pontos principais, os pontos que eu mais gosto de trabalhar com esse contexto de produto. Eu vou direto ao ponto. A primeira coisa que eu faço com qualquer pedaleira de qualquer marca, quando eu vou mexer nessa pedaleira, é mexer com o equalizador global. Você vai notar que de cara, eu já vou no Output Select. E aí eu já coloco esse output sempre como line/fone. Eu uso esse tipo de output para qualquer situação. Lógico que você deve estar se perguntando, Eric, e se eu for trabalhar no amplificador, como é que eu vou fazer? Eu simplesmente desligo a simulação de caixa, mas eu não mudo meu output e já vou chegar nisso. Na sequência, eu faço alguns cortes de frequência no equalizador global. Eu coloco -2 no grave, -2 no médio e -6 no agudo. Eu faço esses cortes porque eles são muito importantes para que eu trabalhe com recursos de sobra do que trabalhar no limite das frequências da pedaleira. Eu gosto muito disso. Se você julgar não ser necessário para o seu gosto pessoal, não tem problema nenhum. Eu estou te mostrando aqui caminhos que eu costumo fazer. Lógico que a gente sabe que o nosso timbre ele é uma resultante. Ele vem de como a gente ouve, como a gente toca, como a gente regula os nossos equipamentos, e isso está atrelado também ao nosso gosto pessoal. O que eu estou te mostrando aqui são embasamentos, são conceitos que vão te permitir explorar a sua pedaleira de uma forma mais completa. Uma vez que eu fiz esses cortes, que para mim são muito importantes, eu começo a arrumar a minha FX Chain. Você já está vendo na sua tela o meu passo a passo para acessar essa FX Chain. Aliás, esse botão Master FX que você me viu trabalhar para acessar a FX Chain na sequência, ele é fundamental para acessar muita coisa. Seus CTLs, o nome do preset, o seu Noise Suppressor, enfim, uma série de coisas que são fundamentais para que você vá montando a sua cadeia de pedal. Assim que eu monto a minha FX Chain, eu crio uma ordem que é um padrão que eu faço em todas as minhas pedaleiras. Vamos ser bem direto ao ponto? Uma pedaleira nada mais é do que uma versão virtual de uma situação real. Se eu trabalhava com pedais e amplificador antes, eu estou fazendo isso da mesma forma na pedaleira, não são dois universos diferentes. O que acontece é que eu tenho isso de forma virtual. A analogia mais funcional para isso que eu estou te falando é a máquina de escrever e o Microsoft Word. Se você sabe escrever, você escreve em qualquer um dos dois. O que acontece com o Microsoft Word é que você tem mais recursos. E é a mesma coisa com uma pedaleira. Você pode salvar presets, mudar a equalização de cada preset, salvar
efeitos diferentes, salvar vários pedais com outras regulagens para cada preset, enfim, você tem uma gama de recursos maiores. Mas basicamente, o que você vai fazer é estrutural, é conceitual. Tanto que eu quero aproveitar esse gancho para já te fazer um convite antes de continuar te explicando sobre essa aula. Se você gosta disso que eu estou te falando e para você isso faz sentido, eu quero te fazer um convite. Eu deixei aqui na descrição do vídeo um link e nesse link você conhece de perto o Caminho do Timbre. Esse é o meu curso completo sobre guitarra e tecnologia que já ajudou mais de 1.500 alunos. E não só isso, ele conta com mais de 18 módulos, material completo, grupo de suporte exclusivo ao aluno e você ainda assim tem acesso a toda essa metodologia, todo esse embasamento de forma vitalícia. Pode acessar e revisitar quantas vezes você quiser. O Caminho do Timbre tem sido um sucesso porque ele não está ali para te falar o que você compra ou deixa de comprar. Ele está ali para te ensinar estrutura, conceito, que são ferramentas que vão te dar autonomia de não depender de que equipamento você usa. O que você usa é menos de 10% do resultado final, mas como você usa é o que muda o jogo. Então você está convidado, acessa esse link e se ainda assim você tiver alguma dúvida, através dele a gente consegue conversar e eu tô aqui para te ajudar com tudo isso. Vai ser um prazer te ajudar nessa caminhada para que você entenda mesmo de forma funcional guitarra e tecnologia. Continuando sobre o que a gente estava falando da cadeia de efeitos. Uma vez que eu entendi que a pedaleira é uma visão virtual de uma situação real e que eu vou diagramar dentro desse sistema a minha realidade com pedais, fica muito mais fácil a gente trabalhar com o meu FX Chain. O que é o FX Chain? É a cadeia de sinal. E aí, imagina que você está trabalhando com pedais e amplificador, você concorda comigo que você não vai ficar trocando de set cada hora que você vai tocar uma música diferente? Você tem o seu setup de pedais que está na sua regulagem para o seu amplificador e aí você toca com ele. E na pedaleira é a mesma coisa. Você pode mudar os presets, sim, mas você pode trabalhar com o norte. Você, assim como eu, pode trabalhar com uma cadeia de efeitos que é a sua cadeia coringa, que são os seus efeitos principais que você usa. E não tem segredo, é realmente funcional isso que eu tô te falando. Como que eu penso a minha cadeia de pedal em qualquer pedaleira? Não só na GT10, como qualquer pedaleira de qualquer marca. O sinal sai da minha guitarra e vai para a pedaleira. O primeiro pedal da minha cadeia é o Pitch Shifter. Você já deve estar se perguntando, Eric, mas o Pitch Shifter é o primeiro pedal? Eu vou te responder que sim. Por quê? Porque para mim ele tem uma função de drop tune. Ele pode trocar a afinação de todas as cordas da minha guitarra no mesmo pitch para que eu possa tocar outras músicas como Van Halen, Zakk Wylde, System of a Down, Slipknot, enfim, N possibilidades. O que eu vou fazer para que isso funcione? Nesse pitch shifter eu vou trabalhar com o pitch para cada menos um número, menos meio tom. Então menos 1 é menos meio tom, menos 2 é menos um tom, menos 3 menos um tom e meio e assim por diante. Deixa eu te falar uma coisa importante, eu não trabalho além de um tom e meio. Você pode testar isso, mas eu particularmente me limito a um tom e meio no máximo. O grande segredo desse tipo de utilização está no seguinte: zera na sua pedaleira o direct level, que é o volume puro da sua guitarra, deixa só o volume do efeito. O pitch shifter normalmente interage com mais um intervalo junto com o som da sua guitarra. O que você vai fazer é zerar o som da sua guitarra. Dessa forma fica só o intervalo e aí desse jeito ele substitui a afinação normal. Outro ponto importante, pré-delay zero. O tipo do seu pitch shifter tem que ser mono e os outros parâmetros todos zerados. O fine no zero, enfim, tudo que você vai trabalhar sem qualquer tipo de alteração para que você tenha uma pureza muito maior, uma clareza muito maior do efeito e uma funcionalidade muito maior. Na sequência, eu uso o meu wah-wah. Depois do meu wah-wah, eu uso o meu phaser, como se ele estivesse na frente do meu pré-amplificador. Lembrando que isso é algo em que eu me espelho na utilização do nosso grande e saudoso mestre Ed Van Halen. As modulações utilizadas na frente, na cara do amplificador, elas ficam mais amenas e a modulação utilizada no loop de efeito, ela fica mais expansiva. No caso do phaser, eu quero trazer com ele essa sutileza do efeito. Então eu não vou exagerar demais, não coloco no loop. Ele vem na cara do amp, ou seja, ele vem antes dos meus drives. Dessa forma, o rate está no 33, o depth
no 50, e aí eu faço algo muito bacana que é, além do 100% do efeito, somar a esse phaser 30%, de 20 a 30% do direct level. Na sequência, eu vou ter o meu compressor, que eu não exponencio demais os parâmetros, e aí, logo em seguida, eu vou ter o meu overdrive. Na GT10, eu gosto muito de usar ou Tube Screamer ou Blues Driver, e eu não sobrecarrego demais o ganho, por quê? Para mim, ele não vai ter uma função avulsa. Eu não vou utilizar ele como drive no meu clean, por exemplo. Ele sempre vai ser para mim um booster. Ele vai ou empurrar o meu canal crunch ou empurrar o meu canal drive. Eu sempre diagramo todas as minhas pedaleiras em clean, crunch, drive. Esse pilar sonoro, esses 3 pilares sonoros são fundamentais para que você seguir para qualquer estilo. Portanto, eu não sobrecarrego demais o meu drive. Por quê? Nos drives em que eu julgar que isso é mais importante, essa sobrecarga, eu vou simplesmente carregar um pouco mais o ganho do amplificador que eu vou escolher. Depois disso, eu tenho o meu send return, que é para que eu possa inserir um preamp externo, um pedal externo, enfim, de uma forma que eu possa trabalhar com um recurso externo que eu jogo dentro da pedaleira, dentro do sistema dela, e aí eu habilito ou não através dela. Na hora de eu diagramar os meus pré-amplificadores, não tem segredo. Eu uso o Jazz Chorus para os meus cleans, não sobrecarrego demais o ganho dele, ganho na casa do 30 quando eu tô com guitarra de humbucker, na casa do 35, no máximo 40 com guitarra com single. Mas o grande segredo está no seguinte, você entender a relação de sinal de entrada e de master volume final. O ganho vai ser o seu sinal de entrada, então se você sobrecarregar demais ele, você vai clipar, você vai crunchar o seu som limpo. Se você tem uma guitarra com humbucker e saída alta, você gosta de tocar metal, por exemplo, o segredo para você domar mais o seu timbre clean está em controlar o ganho, e aí você abre mais o level, porque daí você tem um volume final de saída, mas você controlou o volume de entrada. Portanto, no Jazz Chorus eu controlo essa relação e no Marshall High Gain, que é um dos meus amplis favoritos na GT10, eu venho fazendo a relação inversa. Eu tiro um pouco mais esse volume porque eu vou abrir um pouco mais do ganho. Geralmente na casa do 40, de 35 a 40. E aí você deve estar falando assim, Eric, mas eu quero tocar um drive mais pesado, eu quero usar uma distorção mais pesada. O que eu faço é simplesmente empurrar esse drive, seja ele no crunch ou no drive com mais ganho, eu empurro ele com aquele Tube Screamer ou aquele Blues Driver que a gente falou há poucos minutos atrás. Tá vendo como não tem segredo que eu tô te falando? Olha como é fácil, olha como você não saiu do universo de pedal, só tá mexendo isso de forma virtual na pedaleira. O Noise Suppressor, que está na sequência do meu amplificador, do meu pré-amplificador, ele vai trabalhar para mim sempre quando eu estou usando drive. E aí você tem uma relação muito fácil de se entender. O threshold vai ser o quanto ele vai segurar de sujeira, de distorção, o quanto ele vai atuar dentro disso. E o release dele vai trabalhar com o tempo em que o Noise Suppressor atua. Ele pode ser super imediatista ou demorar alguns segundos para atuar. Isso funciona bem se às vezes você quer deixar uma microfonia soando, algum tipo de perfil de microfonia para sua proposta musical. Você colocar o release muito rápido, ele vai cortar essa microfonia, ele vai cortando esses barulhos, entre aspas, que estão acontecendo. Então, toma esse cuidado e aí você vai diagramar para a sua identidade musical. O meu equalizador é um efeito que na GT10 fica ligado o tempo inteiro. E nesse caso dela, ele tem uma função sim de atuar com corte de frequências. No equalizador global, eu não tenho um corte mais milimétrico de high cut e low cut. Portanto, o que eu faço no equalizador global é criar esse corte milimétrico. Fazendo o quê? Cortando os graves de 125 Hz para baixo. No caso, na GT10, exclusivamente é de 100 Hz para baixo. E os agudos na casa de
de 6 a 6.5 para cima. Esse corte é muito importante porque ele permite que você filtre frequências que realmente são usadas pela guitarra. A gente ouve de 20 a 20 mil Hz. A guitarra não preenche tudo isso. A guitarra está dentro desse universo. Fazer esses cortes permite que você elimine sobras de frequências que sujam o seu som. Seja aquele vento excessivo para o grave ou aquele agudo que arde no seu ouvido, que você percebe como se fosse uma areia no seu ouvido e que te incomoda para as frequências mais altas. O meu chorus, que é um dos meus efeitos favoritos, atua de forma super objetiva. A grosso modo, o chorus é uma duplicação da senoide, que pode estar mais lenta ou mais rápida. Se ele está mais rápido, isso quer dizer que eu vou ter um efeito meio tremulado e essa velocidade é controlada no rate. Como eu gosto do chorus mais expansivo, eu gosto dele trazendo essa sensação de profundidade no meu som, eu não sobrecarrego demais esse rate, ele está na casa do 42, 43. Enquanto o depth está no 50. O grande pulo do gato nesse sentido, com essa regulagem desse chorus, e aliás, vale ressaltar que a Boss é pioneira na criação desse tipo de efeito e os chorus dessa pedaleira são simplesmente maravilhosos. Eu uso o chorus estéreo 2 e aí o grande segredo nele está em trabalhar com a ideia do pré-delay, que é a distância entre essas senoides, a conexão dessas senoides. E aí eu uso 5.5 milissegundos. Dessa forma, com a mixagem no 100 quando eu estou no som limpo e no 80 quando eu estou no drive, sempre é muito importante que você entenda que o bom senso na hora da mixagem muda o jogo para você chegar nos seus resultados. Então, o que eu faço? Eu controlo mais essa mixagem variando a minha proposta. Se eu estou com drive, não é chorus com drive, é drive com chorus. Então, eu não sobrecarrego demais, eu corto um pouquinho dessa mixagem para que eu consiga ouvir bem a minha distorção e aí o chorus colorindo essa distorção e não o contrário. No delay, eu trabalho com o delay digital, na casa de 400 milissegundos, mas aí o tempo pode variar de música para música. O grande segredo está em você controlar o feedback do delay, que é a quantidade de repetição, quanto ele fica repetindo. Se você exagerar nisso, você vai ter problemas com as rítmicas seguintes ao que você está fazendo. E isso é muito importante ressaltar, porque muitas pessoas que têm problemas com o delay poderiam utilizá-lo na base ou no solo junto e não haveria problema se estivessem usando de bom senso na hora de diagramar esse feedback. Então toma cuidado com ele, eu corto bem ele de 20 a 15% em média. O delay time está nessa casa de 400 milissegundos, podendo variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos em média, mas varia a sua proposta musical. E aí, outro lance para você tomar um cuidado muito grande, a mixagem. Se você colorir demais, vai ficar sobrando essa repetição, essa ambiência. Tem que tomar um cuidado muito grande com isso, tá? Portanto, eu uso ele na casa dos 50, 55 no máximo. Lógico que varia a sua proposta. Se você quer mesmo intencionalmente deixar a repetição soando, quer fazer uma proposta mais lenta de solo, quer criar um clima, é uma outra história e não é nem o caso do que eu tô falando aqui. Tô querendo te mostrar caminhos mais funcionais pro dia a dia e aí é lógico que você vai adequar para sua identidade. Meu reverb favorito é o Plate e eu trabalho com 3.8 na casa do tempo dele e utilizo esse reverb com no máximo 30% de mixagem. Ele fica ligado o tempo todo, mas eu não exagero demais nele porque muitas vezes eu vou somar com o delay, enfim, não quero sobrecarregá-lo. Alguns pontos de funções muito importantes que eu quero te falar. Como você pode ver passar na sua tela, através desse sistema que eu estou fazendo agora, você pode ver que é possível você colocar funções adicionais para o próprio número da sua pedaleira. Ele pode, quando você está no preset 3 e clica nele de novo, acionar algumas funções, como trocar o canal do amp, ligar o afinador. Eu gosto de usar ele para ser o meu boost de solo. Ele vai pegar o meu volume e vai subir esse volume. Simplesmente isso. Isso, como você pode ver, eu mapeio no próprio sistema da pedaleira. Uma dica importante que eu te falei sobre eu não mudar o meu output select. Quando você está no seu preamp, que tem inclusive um botão dedicado para isso, você virando as páginas, lá no finalzinho, ele te pergunta se você quer simular uma caixa ou não. Se eu tô ligado no amplificador, eu não vou simular uma caixa de guitarra numa caixa de guitarra. Então eu desligo, coloco na função off. Se eu tô trabalhando em linha, como nesses vídeos que você ouviu, eu sempre deixo 4 de 12 ou com o Shure 57 no canto ou com o 421 e aí vou mexendo com a posição do microfone, quanto mais pro cantinho, mais velado, quanto mais pro meio, mais aberto. Outro ponto que eu gosto de atentar e que é muito importante, o output level, que é esse knob que você vê no canto da pedaleira para controlar o volume, eu não sobrecarrego. Toma um cuidado muito grande com isso. Se você abrir demais esse volume, você vai ter uma mandada de sinal muito exagerada. Isso pode distorcer a via que você está trabalhando e aí você vai ter dificuldades para encontrar mais definição nos seus timbres e também na limpeza dos seus timbres.
eu espero que você tenha gostado desse aulão geral da pedaleira Boss GT10. Olha só, eu quero te falar uma coisa importante. Essa aula aqui vai ficar aberta no meu canal do YouTube e está aberta também aqui para o grupo dos alunos do Caminho do Timbre. Em especial, as aulas que eu faço sobre os produtos da Boss ficam todas abertas aqui no meu canal do YouTube, até para que você possa conhecer a minha didática, conhecer a seriedade do meu trabalho, para que essa aula também possa te ajudar. Mais uma coisa muito bacana, dentro da estrutura do Caminho do Timbre, você tem aulas sobre inúmeras pedaleiras do mercado de várias marcas, em inúmeros perfis. E é muito legal que você possa conhecer o meu trabalho aqui para que você conheça a minha didática. Então essa é uma aula que está disponível lá no Caminho do Timbre e está aberta aqui no canal do YouTube. Porém, uma coisa muito legal, os alunos que estão lá, eles podem tirar dúvidas específicas, eles têm acesso à consultoria técnica no grupo do aluno. Você pode, além de tirar suas dúvidas, também agendar com preço promocional uma consultoria técnica exclusiva. Enfim, existe o sistema de mentorias de timbre, que é um outro tipo de produto, de serviço, tem inúmeras vantagens. Então eu quero reforçar o convite para você conhecer de perto o Caminho do Timbre, para você ver toda a estrutura, todo esse roteiro programático está aqui nesse link que está aqui abaixo. E eu quero muito te ajudar para que você extraia, seja da sua GT10 ou de qualquer outra pedaleira que você tenha, o melhor que ela pode te oferecer. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora assistindo essa aula. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece, você é muito bem-vindo lá no Caminho do Timbre e sempre aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, deixar o seu like, curtir, ativar o sininho e comentar o que você achou e quais outros conteúdos você quer ver por aqui. Já tô te esperando no próximo vídeo, hein? Um grande abraço, se cuida.